desenvoltura da Bruna, não. Está bem formal. Não tem como nem vou ficar formal, né? Na hora da média, a gente não é formal. Então, gente, esse microfone é muito estranho. Eu vou apresentar aqui a primeira parte da pesquisa que eu realizo sobre a orientação do Luiz. Então, essa pesquisa, ela tem como objetivo identificar... Gente, Viu? Dá um eco. Já falei, mas não está conseguindo. Identificar nas relações de trabalho, as influências das relações de trabalho sobre o uso abusivo de álcool. Então, nós fizemos uma revisão integrativa sobre esse tema e eu vou apresentar aqui esse resultado da revisão. A ideia desse tema e da revisão, ela vem sobre esse quadro que tem se formado sobre a saúde do trabalhador no uso de álcool e outras drogas. Então, em 2013, o Ministério da Previdência Social, ele liberou esse informe, onde ele analisa desde 2008 as concessões de benefício de auxílio-doença relacionados ao alcoolismo. Então, não necessariamente o quadro de alcoolismo, mas também quadros clínicos decorrentes do alcoolismo, como pancreatite, enfim. E eles fizeram uma média de que são 15 mil concessões por ano, que é um valor que a gente assusta um pouco. Então, cria-se aí esse quadro relacionado à saúde e à questão econômica relacionada ao uso de álcool. Para permear a nossa análise, a gente entende o trabalho como uma condição central do ser humano. O que é isso? É essa categoria fundante numa trama complexa de diversas relações sociais, mas que age na construção da identidade do indivíduo na sua ação sobre o mundo. E a gente percebe que nas últimas décadas, nas relações de trabalho, na forma de se organizar, existem mudanças importantes. Essas mudanças vão afetar as relações de trabalho e, principalmente, o que é observado é uma redução da categoria trabalhista estável e o aumento dos trabalhos terceirizados, informais, temporários e desregulamentados. Na verdade, esse processo é identificado que ele não altera apenas a execução da tarefa, da obrigação ali da atividade, mas ele altera essa vivência para além do trabalho. Então, percebe-se uma insegurança extrema, a competição exacerbada, esse consumo do tempo e da subjetividade do trabalhador, que se alastra, então, para os aspectos relativos à saúde do trabalhador, que é onde a gente se insere. Então, da mesma forma que a gente tem essa concepção de trabalho como algo central, nós nos afastamos de uma concepção de saúde como aquele bem-estar físico, psíquico e social. Então, a gente entende aqui saúde como algo em constante mudança, como o nosso próprio organismo e o ambiente que nos cerca. A saúde está sempre relacionada a diversas dimensões que vão se modificando. Então, não a saúde como algo estático, onde eu alcanço e agora eu estou saudável, mas como essa modificação constante em relação ao mundo. Um pouquinho sobre o alcoolismo, que faz parte do nosso estudo. Esse conceito de alcoolismo como um adoecimento, ele permeou o mundo por meio da obra dos Alcoólicos Anônimos. Inicialmente, considerava-se o alcoolismo como uma doença crônica e com progressividade fatal.
advém de fatores genéticos transmitidos. Com o desenvolver de mais estudos, começa-se a pensar no alcoolismo como um fenômeno mais complexo. Então, começa a desmistificar essa ideia do alcoolismo como algo progressivo e sempre progressivo e fatal, porque nós temos bebedores sociais, que não têm problemas, bebedores que diminuem o uso de álcool. Então, a gente começa a entender o alcoolismo como algo multideterminado e multifacetado, que é a visão que hoje está presente no CID-10 e no DSM-4. Bom, então, juntando o trabalho e o álcool, a Organização Internacional do Trabalho, ela colocou esses fatores que podem atuar no desenvolvimento ou na manutenção do uso e do abuso de álcool no contexto de trabalho. Então, os riscos extremos de segurança, trabalho por turnos, afastamento social e familiar, cargas excessivas ou reduzidas de trabalho, precarização da remuneração, dos benefícios, que está muito relacionado àquilo que eu falei dessa mudança do contexto de trabalho, contemporaneamente, a insegurança, a tensão psicológica e as alterações no ritmo e execução da tarefa e os papéis executados. Então, diante dessa intensificação do uso de álcool relacionada a esses fatores da condição ou da organização do trabalho, nós começamos a questionar qual o papel da atividade do trabalho sobre o desenvolvimento do alcoolismo ou sobre a intensificação do alcoolismo ou ainda o trabalho como facilitador, para o uso de álcool e outras drogas. E aí acarretando em quadros de dependência. Para isso, nós realizamos a revisão integrativa, buscando nas evidências científicas essas relações. Quais as relações de determinadas condições de trabalho e uma promoção do uso de álcool? Quais os sinais comuns e frequentes no contexto de trabalho nos dizem que há um abuso de álcool? Quais as estratégias de enfrentamento estão sendo usadas para o problema? Então, foi isso que norteou a nossa revisão. Encontrar nos artigos esses três fatores. Como isso está sendo discutido nas evidências científicas atuais. Nós fizemos uma busca na Biblioteca Virtual da Saúde e selecionamos 32 artigos ao todo, onde nós analisamos esses artigos permeados nisso que eu acabei de falar. Então, vou trazer um pouquinho dos resultados. No recorte temporal, a gente percebe que esse tema, que nós procuramos como álcool e trabalho, saúde mental e trabalho, ele tem aparecido mais nas publicações a partir de 2005, com o máximo em 2012. Então, é uma problematização recente. Apesar de 2013 ter uma queda, a gente tem que lembrar que nós fizemos a revisão em 2013. Então, isso diz algo, Talvez todas as publicações não tinham, todos os trabalhos não tinham sido publicados, enfim. Mas isso nos diz que é uma problematização recente. A maioria dos artigos que nós encontramos, eles são de língua portuguesa, em relação à língua espanhola ou língua inglesa. E a maioria das pesquisas, elas têm um caráter, uma metodologia quantitativa descritiva, que aí são 19 artigos. As metodologias qualitativas vêm em seguida, com análise de conteúdo, que são 6 artigos. Algumas pesquisas misturam quantitativo com qualitativo, mas há uma prevalência das pesquisas quantitativas. Dentre essas pesquisas, o método de coleta de dados mais utilizado foram as entrevistas, seguidos dos questionários. Houve assim a mescla de entrevista com escala de medida,
entrevista com observação participante, mas o que mais chamou a atenção foram as entrevistas e os questionários que são utilizados para coletar os dados no ambiente de trabalho sobre esse tema. E aí, diante da análise desses estudos, nós percebemos alguns fatores do ambiente de trabalho que são constantemente citados como fatores que intensificam o uso do álcool. E aí nós categorizamos aqui, de acordo com a prevalência que eles aparecem. Por exemplo, pode ter um artigo aqui, que isso aqui é um dado absoluto, né? Mas, na verdade, é um artigo que fala das condições precárias do ambiente de trabalho, mas ele também falou do estilo de vida dos trabalhadores. Então, os artigos eles citavam diversos fatores que se relacionam com esse uso e abuso do álcool. Né? Então, essa categorização ela é boa para a gente visualizar. E diante dessa categorização, nós percebemos, então, que a atividade do trabalho ela está relacionada nesses estudos direta ou indiretamente com o uso do álcool. Né? Então, nós partimos para a análise descritiva dessa categorização. O que foi falado, então? Essa categoria de tempo, ritmo, duração excessiva da jornada de trabalho, ela prevaleceu dentre as outras. A maioria dos artigos citou isso como um fator que intensifica o uso de álcool no contexto do trabalho. Foram destacados os profissionais da área da saúde. Então, fala-se muito da jornada extensa, né, da carga horária da jornada e das condições precárias do ambiente de trabalho, que foi o que a Bruno comentou um pouquinho, né, que muitas vezes impedem a realização da tarefa. Além disso, apresentaram-se as variáveis do tempo de serviço e o que eu já falei da duração da jornada excessiva. O que a gente percebe na literatura é que essas metas, ritmos acelerados, a intensidade e a duração dos turnos, eles são próprios dessa organização do trabalho atual, que nós temos falado, dessa mudança que vem acontecendo, e muitas vezes estão em descompasso com o biorritmo dos indivíduos. Cria-se, então, as manobras, as regulações, os meios para viabilizar a execução dessa tarefa, né, para promover o aumento da produtividade. A grande questão é que muitas vezes isso age diminuindo o tempo de descanso dentro e fora do trabalho. E aí, aliado a outros fatores, conduzem cada vez mais a essa fragilização da saúde dos trabalhadores. As condições precárias do ambiente de trabalho foram principalmente as condições físicas do ambiente de trabalho, né? A precariedade dos recursos. E apareceram em 38,70% das pesquisas. O que a gente percebe é que essa multidisposição aos agentes físicos também favorece o adoecimento do trabalhador, físico e psíquico. E atua nessa fragilização orgânica, existencial e identitária dos trabalhadores. Sempre lembrando que quando a gente coloca o trabalho como categoria central e fundante, essas questões que a gente está colocando aqui impedem essa identificação com a atividade do trabalho e favorecem a fragilização da identificação. Outra categoria que apareceu foram essas influências da forma de comando. Foram ressaltados os estudos com gênero feminino, com marinheiros e com policiais militares. Então, assim, algumas ocupações específicas foram ressaltadas, em alguns estudos eram ocupações diversas. Essa questão de gênero feminino, é interessante perceber que foram estudos que eram apenas por gênero feminino. E foram exaltadas as características de violência física e verbal no ambiente de trabalho, relacionadas com o abuso do uso de álcool. Mas isso não apareceu nas demais pesquisas, que tinham uma amostra maior de gênero masculino. Então, assim, pensando nessa
relacionados a ela, trabalhos com cargas excessivas, né? Trabalhos ditos menosprezados. Eu estou perdida. No trabalho com os marinheiros, foi ressaltada a influência da organização, das formas de poder própria dessa unidade militar, e também é ressaltado no trabalho com os policiais militares, mas principalmente sobre a utilização do uso do álcool como um meio de viabilizar a tarefa. Então isso foi ressaltado no trabalho com os marinheiros e com os policiais. Como assim um meio de viabilizar a tarefa? Elizabeth está aqui, ela não vai deixar mentir. A gente fala de uma relação funcional com o álcool, onde o álcool age como um facilitador para a realização daquele trabalho, que pode estar envolvido de uma tensão psicológica muito grande, de um risco de segurança extremo. Então estabelece essa relação de meio para atingir o fim. Que na verdade coloca-se que muitas vezes isso pode ser